Paz do Senhor Jesus, irmãos. Bom dia. Bom, eu quero deixar uma mensagem aqui em segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11. Olha, quisera eu me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém vindo pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito, que não recebeste, ou outro Evangelho, que não abraçastes, com razão sofrereis. Verso 13, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministro da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Bom, eu não sei editar muito vídeo, fazer essas coisas, então eu pus aqui no notebook aqui, eu vou passar esse vídeo aqui para vocês, né? A gente não tem ódio do católico, a gente tem ódio do diabo, né? E dessas pessoas, tá? Que mudam o evangelho, né? Da graça no evangelho maldito. Porque em Gálatas, o mesmo apóstolo Paulo, ele repete, né? Gálatas 1:8, está escrito assim, olha, o mesmo paralelo dessa passagem, né? Ele fala assim, ó, mas no 7, olha, ó, vou ler o 6, o 7 e o 8, ó, maravilha-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, o apóstolo Paulo falando, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Anátema é maldição divina. Então você vê a preocupação do apóstolo Paulo em que a serpente possa enganar. A serpente, o dragão, Satanás, como fala em Apocalipse. Então ele enganou todas as nações da terra, né? Aí nesse vídeo vai aparecer, né? Apocalipse 12 lá falando que enganou com a sua astúcia, sagacidade, né? Com a sua inteligência, né? Ele foi criado um ser muito inteligente, Satanás. Capítulo 12 de Apocalipse, verso 9. O grande dragão, a antiga serpente, chamado o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Tá? E ele engana através do quê? Da religião. Né? Então ele se transfigura em anjo de luz, mas é demônio. Né? Essa própria foto que vocês estão vendo aí é lá no Vaticano. É um salão onde o Papa faz as suas palestras lá diante da mídia. Né? Aqui tem um trono, né? E ali tem uma escultura aqui em cima, que é o próprio anticristo ali, uma figura muito esquisita, sabe? Parece que é uma nuvem de demônios ali, né? Só vocês procurando na internet vocês vão ver melhor. Então é o seguinte, eu quero chamar a atenção dos católicos para ver esse vídeo, tá? E olha só, a sagacidade do diabo tirar o evangelho, tirar o Jesus da Bíblia e te apresentar outro evangelho, outro Jesus, como eu li aqui. Eu temo por vocês, tá? Como a Eva foi enganada,
né, com a astúcia do diabo. Eu também temo por vocês, porque mulher na igreja, mulher na Bíblia simboliza a igreja. Então, o diabo vai fazer de tudo para enganar a igreja com as suas mentiras, né? Então, veja bem, né, o dogma, por exemplo, que Maria subiu assunta ao céu, né, que ela foi ressuscitada, que ela não tinha pecado. Esses dogmas foi criado em 1850, em 1950. Né? São dogmas novos do catolicismo romano. Né? Mas vamos ver aqui o vídeo aqui. Maria passou na frente, pisou na cabeça da serpente. Somente Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo de vossos pés. Quem é que esmaga Satanás? É Deus. Romanos 16, 20. Não é Maria. Deus tem o poder de pisar na cabeça da serpente. Não deixe o catolicismo adulterar o evangelho de Cristo como a serpente no paraíso. Preste atenção nesta outra artimanha do catolicismo. E é através de Cristo que as graças... Esse é o padre Paulo Ricardo. Esse é muito astuto, tá? Presta atenção. Ali declarando que Jesus é, né, a graça. Sobem e descem, que os anjos sobem e descem no céu. Mas, para acrescentar um elemento arquitetônico... Acrescentar um elemento arquitetônico. Em Apocalipse 22, 18, 19, né? A gente tem que ter base bíblica. Não adianta ficar debatendo, questionando, tá? O próprio Espírito Santo nos dá a interpretação da palavra. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém acrescentar, acrescentando um elemento, ele vai acrescentar Maria, né? Acrescentar se alguém acrescentar eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. Se alguém tirar quaisquer das palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte do livro da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. Então a gente não pode acrescentar e nem tirar nada. Que esta escada passa por uma porta. A escada, essa escada. Porta é Maria. Maria. Peraí, Maria é uma porta. Mas em João 10, né? Vamos lá. Católico, a gente ama vocês. A gente quer tirar vocês do engano, tá? Olha só, João capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. O 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. O 11. Eu sou o bom pastor, não é Maria. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Foi Maria que morreu na cruz. Mas o mercenário, e o que não é pastor, olha o mercenário aí falando aí, não é pastor, de quem não são as ovelhas, ele vê vir o lobo e deixa as ovelhas, e foge, e o lobo arrebata e dispersa as ovelhas. O mercenário foge porque é mercenário, não tem cuidado das ovelhas. Bom, o Vaticano é uma fábrica, é uma indústria, é um país, tá? O Vaticano se tornou um país em 1929 com o Tratado de Latrão. E como que o Vaticano conseguiu ser um país? Apoiando o Mussolini na Segunda Guerra Mundial. O Mussolini deu, né, o bairro chamado Vaticano para a Igreja Católica. A Igreja Católica é um país. Então, por que os padres não vão para a cadeia quando cometem pedofilia? Porque eles são cidadãos de Roma. Por isso que os padres vão lá em Roma a fazer a sua cidadania, né, a sua consagração. E eles não podem ser presos no Brasil, né? Então eles têm dupla cidadania. Então a Igreja Católica é como se fosse uma embaixada do Vaticano, tá? Então é um país, tá? É muito lucro. Eles são donos da Shell, os maiores acionistas da Shell é o Vaticano, os maiores acionistas da Beretta, a maior firma de armas do mundo. O Vaticano é o maior acionista.
Então eles estão muito ricos, né? O próprio Lula depositou dinheiro roubado aqui do Brasil no Banco do Vaticano, tá? Então não dá para falar que isso aí é igreja, sinceramente. E aí você vê essas mentiras desses descarados, esses filhos do diabo, como Jesus fala em João 8,44, vocês têm por pai ao diabo, tá? Vocês são mentirosos. Ai. Como diz a tradição, Iano Acelli, a porta do céu. Como diz a tradição, não é a Bíblia, não é a palavra. Enganadora. A única porta do céu continua sendo Jesus e não Maria. Então é necessário... Então você vê, esse padre aí tem um outro vídeo que ele diz que a Bíblia Católica está acima, aliás, a Igreja Católica está acima da Bíblia, que foi a Igreja Católica que escreveu a Bíblia. Mentira, filho. Tá? Os apóstolos andaram com Jesus, tá? Andaram com Jesus. E aí o Espírito Santo desceu, e o apóstolo Paulo fala diversas vezes, o mistério que estava oculto, desde o princípio do mundo, foi revelado, tá? Então, quer dizer, o Espírito Santo veio revelar as coisas ocultas do Velho Testamento, que apontavam, que mostravam Jesus, né, como o Messias, como o Salvador, tá? Então, Gênesis 3,15 não está falando da Maria, né? Apocalipse 12 não está falando da Maria, né? Apocalipse 12, a mulher ali coroada, não é Maria, é a nação de Israel, tá? Tanto é que é o mesmo sonho de José, que ele viu, né? Ele teve aquele sonho, José no Egito, ele teve aquele sonho do seu pai, da sua mãe se curvando a ele, seus irmãos, as estrelas, o sol, a lua, as estrelas se curvando, né, diante dele, né? Porque ele, através da descendência dele, né, de Abraão, através da descendência de Abraão, as 12 tribos de Israel, né, os 12 apóstolos iam pregar a verdade que é Jesus Cristo e não Maria, como os católicos aí, né, põe Maria acima de Jesus, põe Maria como mãe de Deus, como a rainha dos céus, tá? Tem um livro católico que chama As Glórias de Maria. Que glória de Maria? Nem o apóstolo Paulo fala que ele tem glória nenhuma, a não ser o sofrimento que ele sofreu por amor a Cristo, né? Ele fala, se eu quiser me gloriar, eu vou me gloriar no sofrimento que eu passo por amor a Cristo, né? Mas o único digno de louvor, de honra, de glória, está escrito em Apocalipse 5 lá, é o Cordeiro que foi morto e reviveu, né? Então esse padre é um mentiroso, é um filho do diabo. Não só ele, como todos os outros que obedecem ao Vaticano. Nós é necessário tomar consciência, não é, de que a nossa igreja está infiltrada por um projeto totalmente alheio ao cristianismo. Olha, um projeto totalmente alheio ao cristianismo, né? Então, quer dizer, eles realmente não seguem o cristianismo da palavra, né? Eles não querem seguir esse evangelho, eles querem um outro evangelho. Então, católico, o que eu tento fazer vocês entender é que este outro evangelho está levando vocês para o inferno, porque vocês estão negando Jesus, vocês estão caindo na astúcia do diabo, sendo enganado pela serpente com outro evangelho. Por isso que Paulo, ele vai falar assim, ó, com razão vocês vão sofrer se vocês aceitar esse outro Jesus. Então, hoje tem Jesus para agradar todo mundo, não é? Tem igreja de gay, né, para agradar os gays. Tem igreja do avarento, que é a universal, para agradar os idólatras do dinheiro. Entendeu? Então, são todo tipo de astúcia do diabo para enganar católicos, enganar evangélicos, enganar espíritas, enganar o mundo, Satanás, o dragão que enganava. Por isso que nós recebemos uma palavra, né? Paulo diz, o apóstolo Pedro diz, que toda a palavra foi divinamente inspirada por Deus e é proveitosa para ensinar e corrigir o homem, tá? No caminho que ele deve andar. Então a gente tem uma doutrina, né? No livro de Atos fala que a igreja, ela crescia na graça, no conhecimento, mas por causa da doutrina dos apóstolos e não dos dogmas do Papa. Todos os dogmas que os papas vieram implantando são anticristãos,
vela, missa para morto, missa de sétimo dia, purgatório, batismo de criança, né, o dogma da transubstanciação, que Jesus é transformado na farinha, né? Então, são dogmas que Maria subiu o assunto ao céu sem pecado. A Bíblia fala, todos pecaram, todos foram encerrados debaixo do pecado, para que o poder de Deus fosse, né, sob a cruz de Cristo, e não sobre tradição de igreja, né, ou a própria lei de Moisés, para poder salvar o homem. Tá? É tudo pela graça, todos nós, inclusive Maria. O meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Porque Maria confessou Jesus como seu Salvador, porque ela era uma pecadora que precisava de um Salvador. Ela não foi em Jerusalém oferecer sacrifício junto com José. Então José e Maria eram pecadores como todos os outros judeus. Precisavam ir no templo, precisavam participar das festas da Páscoa e outras festas mais, né, para exercitar a fé deles no Messias que havia de vir. Então não deixe o diabo enganar vocês, não deixe o diabo enganar com a astúcia que ele tem, né? Pensa bem, um ser que enganou 1/3 dos anjos, né? Um ser que enganou todas as nações da terra. Então, o meu trabalho aqui, o trabalho dos profetas, dos apóstolos e de outros irmãos aí que estão lutando para levar o evangelho, é única verdade, Jesus Cristo. Fora dele não existe salvação. Não é fora da igreja católica, não é fora da igreja Deus e Amor, não é fora da Assembleia de Deus, tá? É fora de Cristo não há salvação, tá? Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus e temos que zelar por esse templo aqui, né, para não fazer culto aos demônios com a idolatria. Por isso que Paulo fala, foge da idolatria, é culto a demônios. Eu não quero que vocês sejam participantes com os demônios. Católico, que você possa quebrar o seu coração, aquebrantar o seu coração e receber essa palavra, tá? Porque eu falo isso com muito zelo, por amor de vocês, tá? Para que vocês não sejam enganados como eu já fui enganado no catolicismo, no espiritismo, né? E muitos irmãos que saíram dessa mentira e hoje têm os olhos abertos por causa da graça de Cristo. Mas se você tiver o coração endurecido, vocês nunca vão ouvir a voz do Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe no nome do Senhor Jesus.